A gente vai agora falar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que criticou hoje o destaque dado ao tema da corrupção no debate eleitoral, enquanto propostas para a melhoria do país são deixadas de lado nas discussões. Segundo Lula, o tema é o preferido porque se pode mentir sobre ele. Em entrevista à rádio Mais Brasil FM de Manaus, 2 dias depois do debate realizado pela TV Bandeirantes, em parceria com a Folha de São Paulo, o UOL, TV Cultura, o ex-presidente disse, abre aspas, nossa preocupação é tentar mostrar para o povo brasileiro qual é a saída que a gente vai colocar para que a gente consiga reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros, aumentar a taxa de emprego, aumentar a massa salarial deste país, aumentar o salário mínimo e recuperar os prejuízos educacionais que a sociedade sofreu na pandemia. Ou seja, nós temos muitos assuntos para discutir, mas as pessoas preferem discutir corrupção porque nessa discussão você pode mentir, a discussão você pode falar o que você quiser. Fecha aspas. Você pode ler a matéria completa no site da CNN. Por hora, eu chamo aqui o Leandro Rezende para a gente começar uma análise. Ô, Leandro, é até não sei para quem que o ex-presidente Lula está falando, mas não necessariamente a gente pode imaginar que um adversário dele vai levantar a bola para ele falar de outros temas que são interessantes para ele e não vão tocar no tema que é o mais delicado para o PT, que é a corrupção, né? Pois Luciana, não dá para falar o que se quiser, né, de corrupção. O ex-presidente Lula adotou uma terceira tática aí para falar de um tema que o perseguirá ao longo da campanha. A campanha começou, o Lula deixou de ser pedra, passou a ser vidraça, junto com o presidente Jair Bolsonaro também, né? O Bolsonaro foi durante meses vidraça do próprio Lula, de todos os outros candidatos. A campanha entra na sua fase decisiva, o começo da campanha coloca as pessoas para se lembrar também do que aconteceu nos governos do PT. E aí a gente tem 3 respostas do Lula sobre corrupção. A primeira ao Jornal Nacional, elogiada pelas fontes do PT, no sentido de não negar que aconteceu corrupção na Petrobras, falando especificamente do que aconteceu durante a Operação Lava Jato, mas listar ações ali do governo Lula para combater a corrupção, tentando marcar uma diferença com o presidente Jair Bolsonaro, no sentido de eu deixei investigar, Bolsonaro não deixa investigar. Esse, na avaliação do PT, foi uma resposta acertada. Depois, no debate, Lula foi questionado pelo presidente Jair Bolsonaro, pareceu apático ali nessa resposta que concedeu sobre corrupção. Tentou usar a mesma linha que adotou ali no Jornal Nacional, mas também não conseguiu produzir nada muito convincente, ao contrário do que na avaliação do PT ele tinha sido no JN. E agora ele coloca a corrupção, nessa resposta que deu essa rádio no Amazonas, como se ela não fosse uma preocupação do brasileiro. De fato, quando a gente olha para as preocupações listadas pelas pesquisas de opinião pela população brasileira, hoje a economia ela é a principal. Mas não dá para, num país como o nosso, que tem o histórico que tem, tentar dizer que ninguém está preocupado com corrupção, que as pessoas só querem saber de economia. As pessoas estão sim preocupadas. O ex-presidente Lula ainda precisa explicar o que vai fazer, por exemplo, quando ele diz que vai fortalecer a Polícia Federal. Como? Vai respeitar a lista tríplice? Essa é uma demanda dos procuradores federais. A avaliação de dentro do PT diz que ele precisa produzir uma alternativa. Mas qual alternativa que vai ser essa? O ex-presidente, na verdade, tentou em 3 respostas diferentes falar sobre corrupção, mas não encaixou ainda nenhum discurso que seja claro para a população sobre o que se pretende num terceiro mandato do ex-presidente, eventual terceiro mandato do ex-presidente. Uribe, nesse jogo aí, enquanto o ex-presidente Lula não consegue achar o esquema tático dele, né, para tentar se livrar dessa investida do presidente Jair Bolsonaro, o tema corrupção por parte do presidente Jair Bolsonaro promete não dar nenhum sinal de arrefecimento até agora, né? Nenhum sinal de trégua, já vai chegar nos palanques eletrônicos e uma campanha bastante forte em relação a Lula. Uma tentativa de Jair Bolsonaro de aumentar a rejeição de Lula, já que Jair Bolsonaro não consegue diminuir a rejeição dele próprio, aumentar de Lula, antecipando uma estratégia que seria de segundo turno, quando quem é eleito é aquele que tem a menor rejeição, já para o primeiro turno. O que a gente tem observado é que Lula tem tentado tirar o bode da sala sem explicar como ele chegou lá.
ou seja, sem conseguir dar argumentos para dizer que o PT, no período do PT e no período dele, não houve escândalo de corrupção. A gente teve 2 grandes escândalos, Mensalão e Petrolão. Como ele não foi bem, o Leandro Rezende bem ressaltou, no debate da TV Bandeirantes, agora o PT tenta um malabarismo verbal para conseguir explicar uma maneira de jogar o tema de lado. Mas é um tema que Bolsonaro seguirá repetindo. Aí o que a gente tem observado é que as 2 principais campanhas têm tentado esconder os seus pontos fracos e atacar os pontos fracos dos adversários. Bolsonaro tem fugido do debate, por exemplo, em relação à inflação e à fome. Ele chegou a dizer que não há fome no Brasil, que as pessoas não passam fome, que não tem ninguém pedindo comida em padaria. Mas o que mais se vê em qualquer mercado, qualquer brasileiro, é que tem muita gente na porta de mercado pedindo comida. E Luiz Inácio Lula da Silva não quer discutir as minúcias das corrupções do PT, ou seja, reconhecer abertamente, houve corrupção. No Jornal Nacional, você teve uma espécie de meia-culpa. Ele reconheceu sem reconhecer a questão do Petrolão e das denúncias de corrupção em relação à Petrobras. Mas há uma ala da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva que acha que seria bom fazer então uma crítica construtiva, ele próprio reconhecendo e apontando que essas denúncias e esses indícios de corrupção não se repetirão em um eventual novo governo.